Nós escolhemos o restaurante mais caro e você vai pagar para todos nós, como sempre. Foi assim que minha nora anunciou o Dia das Mães daquele ano, numa mensagem de grupo de família, como se estivesse confirmando um horário de dentista, não pedindo para eu bancar um jantar de 12 pessoas. Eu sorri sozinha na cozinha, lendo aquilo no celular. Então aproveitem, respondi. Porque eu vou passar o Dia das Mães dentro de um avião, a caminho da Itália. Ninguém acreditou. Acharam que eu estava blefando, como sempre tinham achado, nos últimos anos, que minhas reclamações silenciosas nunca viravam ação. Eles foram descobrir o contrário no momento exato em que o garçom trouxe a conta. Eu me chamo Eliane Cordovil. Tenho 66 anos. Sou aposentada do magistério estadual depois de 34 anos, lecionando história para o ensino médio. E moro sozinha numa casa pequena em Niterói, desde que meu marido, Sebastião, faleceu há 8 anos. Tenho um único filho, Rafael, hoje com 38 anos, casado há 10 com a Beatriz, relação que, devo confessar com sinceridade, nunca foi fácil entre mim e minha nora, mas que eu sempre tentei tratar com civilidade, paciência e, sobretudo, generosidade financeira, na esperança de que isso, com o tempo, construísse uma ponte que as diferenças de personalidade nunca tinham conseguido construir sozinhas. Essa é a história de como, depois de 6 anos consecutivos pagando, sozinha, o almoço de Dia das Mães para 12 pessoas, incluindo os pais da Beatriz, os avós dela e tios que eu mal conhecia, eu finalmente decidi que aquele ano seria diferente. E de como, enquanto a família inteira se sentava à mesa esperando que eu chegasse, como sempre chegava, com o cartão de crédito pronto, eu estava, na verdade, sobrevoando o Atlântico, rumo a Roma, bebendo um espumante que eu mesma tinha pago, sozinha, sem pedir desculpa a ninguém. A primeira vez que paguei o almoço de Dia das Mães para a família inteira da Beatriz foi 6 anos atrás, no segundo ano de casamento dela com o Rafael. Naquela época, parecia um gesto generoso e razoável. A família da Beatriz tinha vindo de Belo Horizonte para passar o feriado no Rio. O Rafael tinha sugerido um almoço de confraternização. E eu, encantada com a ideia de unir as duas famílias num momento de celebração, me ofereci para pagar a conta, como presente de boas-vindas. Foi um gesto isolado, espontâneo, feito de coração. No ano seguinte, quando perguntei ao Rafael onde íamos comemorar o Dia das Mães, ele respondeu, com total naturalidade: A Beatriz já escolheu o restaurante, mãe. O mesmo de sempre. Você lembra? Ela disse que você ia querer pagar de novo, já que gostou tanto. Eu fiquei surpresa com a formulação. Você ia querer pagar de novo, mas não quis criar um clima ruim numa data tão simbólica. E paguei novamente, ainda achando que aquilo era apenas uma continuidade natural de um gesto espontâneo que eu mesma tinha iniciado. No terceiro ano, a coisa já tinha um nome implícito dentro da família: o almoço da Dona Eliane. No quarto ano, ninguém mais perguntava se eu ia pagar. Simplesmente presumiam, e me avisavam o restaurante e o horário, como quem avisa uma funcionária sobre os detalhes de um evento já decidido. Ao longo desses anos, a lista de convidados tinha crescido de forma constante. Começou comigo, o Rafael, a Beatriz e os pais dela, 5 pessoas. No ano seguinte, vieram também os avós maternos da Beatriz, que moravam perto e adoravam um bom restaurante, 7 pessoas. Depois, vieram 2 tios da Beatriz, irmãos do pai dela, que adorariam conhecer a Dona Eliane, já que ouviram tanto falar, 9 pessoas. E, por fim, no ano anterior, aquele que eu vou contar, tinham se juntado também os filhos pequenos de um dos tios. 12 pessoas ao todo, sentadas numa mesa comprida de restaurante badalado em Ipanema. Todas, com exceção de mim e do Rafael, vindas do lado da família da Beatriz. Eu pagava tudo, sempre. Sem nunca ser explicitamente convidada para pagar, a expectativa simplesmente existia, implícita, como uma lei não escrita que todo mundo conhecia e que ninguém precisava enunciar em voz alta. O valor da conta, no ano anterior, tinha sido de quase R$ 4.000. Um restaurante de frutos do mar bem cotado, com direito a vinhos importados que os tios da Beatriz pediam sem perguntar o preço, sobremesas individuais para cada um dos 12, e uma taxa de serviço calculada sobre o total. Eu tinha pago aquela conta com um sorriso, porque era Dia das Mães. E porque eu ainda nutria a esperança ingênua de que aquele investimento contínuo em generosidade
fosse, eventualmente, construir afeto genuíno entre mim e a família da minha nora. O que me machucava mais do que o valor da conta, e eu só fui admitir isso a mim mesma muito mais tarde, revendo a história inteira, era uma coisa pequena, sutil, mas que se repetia todos os anos, sem exceção. Ninguém nunca perguntava onde eu gostaria de almoçar. O restaurante era sempre escolhido pela Beatriz, em conjunto com a mãe dela, sem nenhuma consulta prévia. O cardápio degustação que eles montavam era baseado nos gostos da família mineira, com pratos que a Beatriz sabia que eu, pessoalmente, não apreciava tanto. Frutos do mar pesados, em vez da comida mais simples que eu preferia. Nenhum brinde era feito em minha homenagem, especificamente, no dia que deveria ser meu. Os brindes eram genéricos, a todas as mães da mesa, incluindo a mãe da Beatriz, que recebia tanto reconhecimento verbal quanto eu, apesar de não pagar absolutamente nada da conta. Eu tinha engolido aquilo, ano após ano, dizendo a mim mesma que estava sendo generosa, que estava construindo família, que aquilo era o que uma boa sogra fazia. Mas no fundo, eu sabia que estava apenas comprando um lugar à mesa numa celebração que, supostamente, deveria ser sobre mim. Foi minha irmã, Conceição, 2 anos mais nova que eu e que morava em Petrópolis, quem primeiro nomeou em voz alta o que eu vinha sentindo sem conseguir formular claramente. Numa visita de fim de semana, depois de eu contar, meio rindo, meio reclamando, sobre o almoço do ano anterior e a conta de quase R$ 4.000, a Conceição ficou séria, de um jeito que me pegou de surpresa. Eliane, você percebe o que está acontecendo? Não percebe? O que você quer dizer? Você está pagando, todo ano, para ser tratada como convidada na sua própria festa. Isso não é generosidade, mana. Isso é estar comprando um ingresso para participar de uma coisa que deveria ser naturalmente sua, por direito. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça durante meses depois daquela conversa. Eu tentei, de várias formas, descartá-la. Dizer a mim mesma que a Conceição estava exagerando, que ela sempre tinha uma relação mais tensa com a própria nora, e talvez estivesse projetando essa tensão na minha situação. Mas a frase não saía, e quanto mais eu tentava ignorá-la, mais ela parecia, dolorosamente, precisa. Comecei, depois daquela conversa, a prestar atenção em pequenos detalhes que antes eu deixava passar despercebidos. Reparei que nos grupos de família, eu era sempre a última a ser consultada sobre datas, mas a primeira a ser informada sobre valores que precisava cobrir. Reparei que meu próprio aniversário, ao contrário do Dia das Mães, nunca tinha gerado o mesmo tipo de mobilização coletiva. Era celebrado, quando muito, com um jantar pequeno que o próprio Rafael organizava e pagava, sem nenhuma expectativa de reciprocidade extravagante da minha parte. A assimetria, uma vez vista, não conseguia mais ser desvista. Em março daquele ano, 2 meses antes do Dia das Mães, recebi uma mensagem no grupo de WhatsApp da família. Grupo que se chamava, com uma ironia que ninguém parecia perceber, Família Unida. A mensagem era da Beatriz. Gente, já reservei o restaurante para o Dia das Mães. Mesmo lugar do ano passado, mas dessa vez incluindo a prima Carolina e o marido dela também. Então seremos 14. Dona Eliane, pode confirmar com o restaurante o cartão de sempre? Eles disseram que aceitam parcelar em até 3 vezes se precisar. Eu li aquela mensagem sentada na minha cozinha, segurando uma xícara de café que esfriou enquanto eu processava cada detalhe absurdo daquela frase. 14 pessoas, não mais 12. O cartão de sempre. Uma expressão que tratava o meu cartão de crédito como item de infraestrutura permanente da família, igual à mesa ou às cadeiras do restaurante. E a sugestão casual de parcelamento, como se fosse natural que eu, sozinha, financiasse um jantar de 14 pessoas em até 3 vezes. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo, sentindo uma sensação que eu reconhecia bem, porque já a tinha sentido antes, em momentos diferentes da vida, a sensação exata do momento em que algo, finalmente, se torna grande demais para continuar sendo ignorado. Não respondi imediatamente. Levantei, fui até o quarto, abri o computador e fiz uma coisa que eu vinha adiando havia anos, sempre encontrando desculpas para não fazer. Pesquisei passagens aéreas para a Itália. Eu sempre tinha o sonho antigo de visitar a Itália. Sebastião e eu tínhamos planejado essa viagem havia décadas, antes mesmo de nos casarmos, e nunca tínhamos conseguido realizá-la. Primeiro, por falta de dinheiro nos primeiros anos de casamento,
depois, pela criação do Rafael, depois, pela rotina implacável do magistério, e finalmente, depois que Sebastião morreu, pela falta de coragem de viajar sozinha para um lugar que sempre tínhamos sonhado visitar juntos. Encontrei uma passagem para Roma com data de partida exatamente no segundo domingo de maio, o Dia das Mães. Fiquei olhando para aquela tela por um bom tempo, sentindo o coração bater mais forte, misturando excitação genuína com uma determinação que eu não sentia havia anos. Comprei a passagem. Só depois de comprar a passagem, com a confirmação já no e-mail, eu voltei para o grupo de família e respondi à mensagem da Beatriz. Que ótimo que vocês já organizaram tudo. Esse ano, porém, eu não vou poder participar nem ajudar com os custos. Vou estar viajando. A resposta veio em menos de 2 minutos, da própria Beatriz. Viajando? Para onde, dona Eliane? A gente pode tentar remarcar para outro dia, se for uma viagem rápida. Não vai ser possível remarcar, Beatriz. Vou estar literalmente dentro de um avião no domingo do Dia das Mães, a caminho da Itália. Já comprei a passagem. Um silêncio digital, aquele silêncio específico de grupo de WhatsApp onde você vê online do outro lado. Sabe que a pessoa está lendo, mas demora a responder porque está processando a informação ou redigindo cuidadosamente a próxima fala. Durou quase 1 hora. Então, o Rafael, meu próprio filho, escreveu uma mensagem só para mim, no privado. Mãe, você está falando sério? Você vai mesmo viajar e deixar a gente sem saber o que fazer com a reserva e com a conta? Eu estou falando completamente sério, Rafael. E eu não estou deixando vocês sem saber o que fazer. Vocês vão decidir, como qualquer família adulta decide, como vão pagar pelo almoço que vocês mesmos organizaram, no restaurante que vocês mesmos escolheram, para a quantidade de convidados que vocês mesmos convidaram. Naquela mesma noite, mais tarde, o Rafael me ligou de verdade, voz já alterada por uma mistura de frustração e algo que parecia, genuinamente, medo de perder o controle de uma situação que ele nunca tinha imaginado que pudesse fugir do roteiro de sempre. Mãe, isso não é sobre dinheiro, é sobre família. Você está disposta a estragar o Dia das Mães da família inteira só para fazer um ponto? Aquela acusação que eu estaria estragando o Dia das Mães ao simplesmente recusar continuar financiando um evento que nunca tinha sido organizado pensando em mim, me atingiu com uma clareza fria que, paradoxalmente, fortaleceu ainda mais minha decisão. Rafael, eu não estou estragando nada. Vocês têm total liberdade para fazer o almoço, convidar quem quiserem, escolher o restaurante de sempre. A única coisa que está mudando é que eu não vou mais financiar isso sozinha. Se isso estraga a celebração para vocês, talvez seja porque, no fundo, a celebração nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre o meu cartão de crédito. Ele ficou em silêncio por um momento longo, e quando voltou a falar, a voz estava mais baixa, mais cansada. Eu não sei mais o que dizer, mãe. Você não precisa dizer mais nada, filho. Só precisa decidir, junto com sua esposa, como uma família adulta de verdade resolve um problema financeiro real, em vez de presumir que alguém de fora vai sempre resolver para vocês. Nas semanas seguintes, a família tratou minha decisão como se fosse uma fase passageira, um momento de irritação que se resolveria sozinho antes da data. A Beatriz me ligou, num tom que misturava charme calculado e uma pressão sutil que eu já conhecia bem, depois de 10 anos de convivência. Dona Eliane, eu acho que a senhora ficou chateada com alguma coisa que eu disse na mensagem, e eu sinto muito se pareceu indelicado. Mas a senhora sabe que é importante para a família inteira, especialmente para os meus avós, que já estão bem idosos, ter esse momento juntos no Dia das Mães. A senhora realmente vai abrir mão disso por causa de uma viagem? Beatriz, eu não estou abrindo mão de nada que seja meu para abrir mão. O Dia das Mães é meu, e eu decidi, esse ano, passá-lo de um jeito que sempre quis e nunca consegui. Vocês podem continuar com o almoço, claro. Só não vai ser com o meu cartão. Mas a senhora sempre fez questão de pagar, sempre disse que gostava de fazer isso pela família. Aquela frase me pegou de surpresa pela audácia silenciosa que continha. A tentativa de reescrever uma história de obrigação implícita, como se tivesse sido, o tempo todo, escolha minha genuína e renovável a cada ano, sem nunca expirar. Eu fiz isso por escolha, sim, nos primeiros anos. Mas escolha pode mudar, Beatriz. E mudou. O Rafael tentou uma abordagem diferente, mais direta, numa visita que fez sem avisar uma tarde de abril. Mãe,
Eu sei que talvez você esteja se sentindo meio usada, e eu entendo. Mas pensa bem. Você não tem netos ainda. Eu sei que isso te incomoda às vezes. E talvez seja bom manter essa tradição com a família da Beatriz, porque é a família que a gente tem reunida. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa que tinha sido dita até então. A sugestão de que minha proximidade afetiva com qualquer família, inclusive a da minha própria nora, deveria ser comprada através de pagamentos contínuos e crescentes, porque a alternativa seria algum tipo de solidão familiar que eu precisava evitar a qualquer custo. Rafael, você está me dizendo que eu preciso continuar pagando almoços de 14 pessoas para não ficar sozinha? Não é isso, mãe. É exatamente isso que você acabou de dizer, filho. E eu preciso que você entenda uma coisa. Eu prefiro genuinamente estar sozinha, com dignidade, do que continuar comprando a aparência de companhia através de uma conta de restaurante que eu pago todo ano. Ele ficou sem resposta por um momento, visivelmente desconfortável, com a clareza brutal daquela frase. Faltando uma semana para o Dia das Mães, a Beatriz fez uma última tentativa, dessa vez através de uma mensagem mais longa, mais elaborada, escrita claramente com cuidado estratégico. Dona Eliane, eu queria pedir desculpas, de verdade, se em algum momento parecemos estar tomando sua generosidade como certa. Não era a intenção. Será que a senhora reconsidera? Os meus avós estão muito tristes, pensando que esse ano não vai ter o almoço de sempre. Eu li aquela mensagem, e pela primeira vez em toda essa história, senti uma pontada genuína de dúvida, não sobre a decisão de viajar, que estava absolutamente certa, mas sobre como comunicar, com firmeza e sem crueldade, que a decisão era final. Respondi com cuidado. Beatriz, eu aceito as desculpas, e acredito que você está sendo sincera. Mas a minha viagem não é sobre punir vocês. É sobre mim, finalmente, fazer alguma coisa que eu sempre quis fazer e nunca fiz. Porque sempre coloquei as necessidades e expectativas dos outros à minha frente. Vocês podem fazer o almoço, sim. Podem convidar quem quiserem, escolher o restaurante que quiserem. Só não vai ser com o meu dinheiro, porque esse ano, pela primeira vez em 6 anos, o Dia das Mães vai ser sobre o que eu quero fazer. 2 dias antes da viagem, recebi uma ligação inesperada. O pai da Beatriz, homem de poucas palavras que eu mal conhecia de verdade, apesar de 6 anos de almoços compartilhados, ligando diretamente para mim pela primeira vez na vida. Dona Eliane, eu sei que não é da minha conta, mas eu queria entender melhor essa situação. A Beatriz está muito aflita. Eu agradeço sua ligação, seu Joaquim, mas a situação é simples. Eu decidi não financiar mais o almoço de Dia das Mães da família. Não é nada pessoal contra ninguém. Mas a senhora sempre fez isso com tanta alegria, a gente pensou que gostava. Aquela frase, a gente pensou que gostava, carregava dentro dela toda a cegueira coletiva daquela família para o peso real do que vinham me pedindo havia anos. Eu gostava de oferecer, seu Joaquim, nos primeiros anos. Gostar de oferecer uma vez não significa concordar em fazer isso para sempre, sem nunca ser perguntada se ainda quero. Ele ficou em silêncio por um momento, e então, com uma honestidade que me surpreendeu, disse algo que nenhum outro membro daquela família tinha dito até então. A senhora tem razão. Eu acho que a gente nunca parou para pensar nisso direito. Desculpa incomodar, dona Eliane. Espero que tenha uma boa viagem. Foi a única conversa daquelas semanas inteiras que terminou sem nenhuma tentativa de me fazer mudar de ideia. E por isso, talvez, foi a que mais ficou comigo. Guardei aquela ligação como prova de que, às vezes, basta uma única pessoa, dentro de uma dinâmica disfuncional, reconhecer a verdade em voz alta, para que a clareza comece, lentamente, a se espalhar para os outros. Na noite anterior à viagem, já com as malas prontas e o despertador programado para as 4 da manhã, eu fiquei sentada na sala por um tempo, olhando para uma fotografia antiga do Sebastião, tirada numa viagem que tínhamos feito a Búzios, décadas atrás, num dos poucos momentos de pura leveza que conseguimos roubar da rotina apertada da vida adulta. A gente sempre falou em ir parar a Itália juntos, Tonico. Eu disse em voz alta, para o apartamento vazio, um hábito que eu tinha desenvolvido desde a morte dele e que nunca tinha conseguido, nem quisera, abandonar completamente. Não consegui fazer isso com você. Mas vou fazer por nós dois agora. Aquela noite, dormi pouco, mas dormi em paz.
uma paz diferente da resignação cansada que eu sentia nos anos anteriores. Toda vez que aceitava, mais uma vez, pagar pelo almoço de Dia das Mães, sem nunca questionar se aquilo ainda fazia sentido para mim. O segundo domingo de maio chegou. Eu acordei às 4 da manhã, ainda escuro lá fora, com aquela mistura de nervosismo e excitação que eu não sentia havia anos. Talvez desde a viagem de lua de mel com o Sebastião, décadas atrás. Arrumei a última mala. Já tinha praticamente tudo pronto, desde a noite anterior. Mas revisei tudo mais uma vez, com aquele cuidado de professora que organiza tudo antes de uma viagem de excursão escolar. Hábito que 34 anos de magistério jamais me deixaram esquecer. O táxi chegou às 5h30. No caminho para o Galeão, olhei pela janela para o rio, acordando devagar. As luzes da cidade ainda ligadas, os primeiros ônibus circulando, e senti uma paz que eu não sentia havia muito tempo. No check-in, recebi o cartão de embarque com um sorriso genuíno da atendente. Passei pela segurança, comprei um café no aeroporto e sentei numa das poltronas perto do portão de embarque, observando as pessoas passarem, sentindo, talvez pela primeira vez em anos, que aquele dia era completamente, integralmente, meu. Embarquei no voo das 9 da manhã, com conexão em Lisboa antes de seguir para Roma. Assim que sentei na minha poltrona, janela, classe econômica premium, um luxo pequeno que eu tinha decidido me permitir depois de décadas de economia disciplinada, recebi uma última mensagem do Rafael, antes de colocar o celular em modo avião. Mãe, espero que você tenha uma boa viagem. A gente vai resolver as coisas aqui. Eu sorri, digitei uma resposta curta. Obrigada, filho. Te amo. Boa sorte com o almoço. E desliguei o celular. Durante o voo, enquanto sobrevoava o Atlântico, bebendo um espumante que o comissário tinha servido como parte do serviço de bordo, eu fiquei imaginando, com uma satisfação, que não era exatamente vingativa, mas que continha um quê de justiça poética. O momento em que a conta chegaria naquela mesa de 14 pessoas no Rio de Janeiro. Eu soube dos detalhes exatos daquele almoço só depois, através de relatos fragmentados que o Rafael me contou em ligações posteriores, e através de uma conversa mais completa que tive, semanas depois, com uma prima, distante da Beatriz, que tinha estado presente e que, sem saber da minha história completa com a família, narrou os eventos com uma franqueza reveladora. O almoço aconteceu no mesmo restaurante de sempre, com a mesma mesa comprida, os mesmos pratos elaborados de frutos do mar, os mesmos vinhos importados, pedidos sem perguntar preço pelos tios da Beatriz, que, segundo a prima, comentaram diversas vezes ao longo da refeição como sentiam falta da simpatia da Dona Eliane, sem nunca, em nenhum momento, oferecerem ajudar a pagar a própria parte. A refeição correu normalmente, com conversas, brindes genéricos, fotos para as redes sociais, mostrando a família reunida e feliz no Dia das Mães. Fotos que, eu soube depois, foram postadas pela Beatriz com a legenda "Celebrando as mães da nossa família", sem nenhuma menção a mim, apesar de eu ser, tecnicamente, a mãe do anfitrião informal daquele evento todo. O momento de verdade chegou quando o Lécio Garçom trouxe a conta, uma bandeja de couro preto, discreta, colocada no centro da mesa ao lado da Beatriz, no lugar onde, por 6 anos consecutivos, eu sempre tinha sentado. Segundo a prima, houve um silêncio constrangedor de vários segundos. Ninguém se moveu para pegar a bandeja. Olhares foram trocados ao redor da mesa, entre o Rafael e a Beatriz, entre os pais da Beatriz, entre os tios que tinham pedido vinho sem pensar 2 vezes. "Quem vai pegar isso?" perguntou finalmente um dos tios, com um riso desconfortável que tentava aliviar a tensão crescente. Foi o Rafael, segundo a prima, quem finalmente esticou o braço e pegou a bandeja, abrindo a fatura com as mãos visivelmente tensas. R$ 5.200. Eu vi, ainda em Roma, a foto que a Beatriz tinha postado no Instagram. A mesa comprida, 14 pessoas sorrindo, taças levantadas, a legenda, celebrando as mães da nossa família, com um coração vermelho ao final. Olhando aquela foto, ninguém de fora poderia imaginar que, poucos minutos depois daquele clique, a mesma mesa testemunharia uma das discussões mais desconfortáveis sobre dinheiro que aquela família já tinha enfrentado em público. As redes sociais, eu pensei, sempre mostram o brinde, nunca a conta. Sempre mostram o sorriso, nunca o cálculo tenso de quem vai pagar quanto. Aquela foto, capturada num momento de aparente harmonia,
segundos antes do caos completo, ficou comigo como uma metáfora perfeita para os 6 anos anteriores. A aparência de celebração unida, construída sobre uma base financeira que ninguém nunca tinha questionado abertamente, até que ela, finalmente, ruiu sob o próprio peso. Comentei aquela foto, brevemente, com uma amiga que tinha conhecido durante a viagem, uma aposentada paulista chamada Marisa, que também viajava sozinha pela Itália naquela época do ano. Mostrei a foto no celular, contei resumidamente a situação e ela balançou a cabeça com aquele tipo de compreensão instantânea que só vem de quem já viveu uma versão parecida da mesma história. Eu também passei anos pagando o Natal inteiro para a família do meu filho, Marisa me contou, tomando um gole de café. Só percebi o tamanho da bobagem quando minha neta, com 7 anos, perguntou inocentemente por que a vovó nunca ganhava presente de Natal igual todo mundo. Foi um soco no estômago, mas também foi a clareza que eu precisava. Aquela conversa, tão breve quanto inesperada, me lembrou que minha história não era única, que existiam, espalhadas pelo mundo inteiro, incontáveis mulheres mais velhas, carregando o mesmo peso silencioso, esperando, cada uma a seu tempo, o momento de coragem necessário para finalmente colocar a própria bandeja de conta na mesa errada. Pensei também em quantas outras fotos parecidas eu mesma tinha postado ao longo dos 6 anos anteriores, sorrindo ao lado daquela mesma família, sem nunca registrar em nenhuma legenda o quanto aquele sorriso me custava financeiramente. As redes sociais são assim, documentam apenas a superfície polida das relações humanas, nunca o peso invisível que sustenta certos sorrisos específicos. O que aconteceu em seguida, segundo o relato da prima, foi uma cena de constrangimento coletivo que ela descreveu como a coisa mais estranha que eu já vi numa mesa de almoço de família. O Rafael propôs, com a voz visivelmente tensa, que a conta fosse dividida entre os 14 presentes. Fazendo as contas rapidamente, 5.200 divididos por 14 davam aproximadamente R$ 371 por pessoa, ou R$ 742 por casal. A reação foi imediata e desconfortável. Os tios da Beatriz, que tinham pedido os vinhos mais caros do cardápio sem hesitar, começaram a fazer cálculos em voz alta sobre quanto tinham efetivamente consumido, numa tentativa mal disfarçada de pagar menos do que a divisão igualitária exigiria. Os avós da Beatriz, já octogenários, ficaram visivelmente constrangidos, e um deles, segundo a prima, comentou em voz baixa para a esposa: "Eu não trouxe dinheiro suficiente. Achei que era como sempre." A própria Beatriz, que tinha organizado o evento inteiro, que tinha escolhido o restaurante, que tinha convidado a prima Carolina e o marido sem consultar ninguém, ficou em silêncio por um tempo longo demais, olhando para a conta como se ela pudesse, através de pura força de vontade, diminuir de tamanho. Foi nesse momento, segundo a prima, que a tensão acumulada de anos explodiu numa discussão aberta, ali mesmo na mesa, com garçons tentando discretamente dar espaço enquanto fingiam estar ocupados em outras mesas. "Beatriz, você devia ter avisado que a sua sogra não ia pagar esse ano", disse a mãe da Beatriz, num tom de acusação direta. "Eu não sabia que ela ia levar a sério, mãe. Ela sempre reclamava um pouco, mas nunca tinha feito isso antes." "Você devia ter um plano B, Beatriz. Não dá para organizar um almoço desse tamanho contando com o dinheiro de outra pessoa sem confirmar antes." O Rafael, segundo a prima, ficou tentando mediar a situação, visivelmente envergonhado, enquanto um dos tios sugeria em voz alta que talvez fosse melhor todo mundo pagar só a própria parte mesmo, sem dividir igual, já que uns comeram mais que outros. A discussão sobre como dividir a conta se estendeu por quase 20 minutos, com cálculos sendo refeitos múltiplas vezes, com a Beatriz ficando cada vez mais vermelha de vergonha e raiva, e com o clima de celebração familiar do Dia das Mães transformando-se completamente numa cena de constrangimento público que, segundo a prima, todo mundo no restaurante estava de algum jeito percebendo. No final, depois de muita negociação desconfortável, a conta foi dividida de forma desigual e tensa, com o Rafael e a Beatriz pagando a maior parte, cerca de R$ 2.000 do total, e o restante sendo dividido, com relutância visível, entre os outros presentes. A prima me contou que quando o almoço finalmente terminou,
depois de quase 3 horas que deveriam ter sido de celebração e que se transformaram em puro desconforto financeiro, o Rafael e a Beatriz saíram do restaurante em silêncio completo, e que ela tinha visto, de longe, enquanto entravam no carro, uma discussão silenciosa, mas claramente tensa entre os dois, com gestos de mão exasperados e expressões fechadas. Eu soube, semanas depois, através do próprio Rafael numa ligação, que aquele tinha sido o início de uma briga que durou dias entre ele e a Beatriz. Uma briga sobre quem deveria ter previsto a situação, sobre quem tinha a responsabilidade de avisar os convidados sobre a possível ausência do meu pagamento e sobre o padrão geral, nunca antes questionado abertamente entre eles, de presumir generosidade financeira da minha parte, sem nunca negociar isso comigo diretamente. Dias depois daquele almoço desastroso, recebi uma ligação que eu não esperava. A mãe da Beatriz, mulher que em 6 anos de convivência eu via apenas naqueles almoços anuais. Sempre cordial, mas sempre distante, ligando para mim diretamente pela primeira vez. Eliane, eu queria conversar com você sobre o que aconteceu. Pode falar, Dona Marlene. Eu acho que a gente, como família, se acostumou mal. Eu mesma, confesso, nunca tinha pensado em oferecer ajudar com a conta, porque parecia que isso já estava resolvido, que era um acordo tácito. Hoje, vendo meu marido e meus irmãos discutindo sobre quem devia pagar quanto, eu fiquei com vergonha de nós mesmos. Aquela ligação me surpreendeu pela honestidade desarmada, vinda de uma pessoa que eu menos esperava ouvir esse tipo de reflexão. Eu agradeço você dizer isso, Dona Marlene. Não guardo rancor de ninguém. Só decidi, esse ano, que merecia fazer alguma coisa para mim mesma, depois de anos fazendo para os outros. Você merece sim. E eu espero que a gente consiga, daqui para frente, ter celebrações mais justas, onde ninguém precise pagar sozinho e ninguém precise ficar constrangido dividindo a conta. Foi uma das conversas mais sinceras que já tive com qualquer membro daquela família, e ficou comigo como prova de que, às vezes, é preciso um momento de desconforto público e inegável para que verdades silenciadas, finalmente, sejam ditas em voz alta. Enquanto tudo isso acontecia no Rio de Janeiro, eu estava em Roma, andando pelas ruas de paralelepípedo, perto do Panteão, comendo um gelato de pistache numa tarde de domingo ensolarada, completamente alheia, naquele momento exato, ao caos que se desenrolava naquela mesa de restaurante a 9.000 quilômetros de distância. Eu tinha chegado na noite anterior, depois da conexão em Lisboa, e tinha passado a manhã visitando o Coliseu. Um sonho antigo, finalmente realizado, que me deixou com lágrimas nos olhos enquanto caminhava por aquelas ruínas que pareciam carregar o peso de séculos de história, exatamente o tipo de experiência que eu tinha passado a vida inteira ensinando para adolescentes entediados em sala de aula, sem nunca ter visto pessoalmente. À tarde, sentada num café perto da Fontana de Trevi, joguei uma moeda na fonte, o ritual clássico que prometia que eu voltaria a Roma um dia. E fiquei observando turistas de todo o mundo fazendo a mesma coisa, sentindo uma conexão estranha e bonita com aquele momento simples, universal, de esperança lançada na água. Foi só à noite, já no hotel, que liguei o celular novamente e vi as mensagens acumuladas. Havia uma mensagem do Rafael, enviada horas atrás, contando de forma resumida e visivelmente constrangida o que tinha acontecido com a conta. Mãe, foi bem complicado aqui hoje. A conta deu mais de 5.000 reais e ninguém sabia como dividir. Foi meio constrangedor, para ser sincero. Espero que sua viagem esteja sendo boa. Havia também uma mensagem mais longa e visivelmente mais emocional da Beatriz, enviada algumas horas depois da do Rafael. Dona Eliane, eu acho que a gente nunca parou para pensar no quanto a senhora fazia por todo mundo. E hoje, eu entendi isso de um jeito bem difícil. Sinto muito se a gente tomou sua generosidade como certa por tanto tempo. Espero que a viagem esteja sendo tudo que a senhora sempre sonhou. Eu li as 2 mensagens sentada na cama do hotel, com a janela aberta, deixando entrar o som distante de Roma à noite. E senti uma satisfação que não era exatamente alegria pela dor alheia, mas algo mais parecido com um alívio profundo. A sensação de que, finalmente, depois de 6 anos, a verdade financeira e emocional daquela situação tinha sido exposta de forma que nenhuma conversa, nenhum pedido educado, jamais tinha conseguido expor antes. Respondi de forma breve e gentil, sem dramatizar, sem se vangloriar. Obrigada pela mensagem, Beatriz.
Espero que vocês consigam, daqui para frente, organizar as celebrações de um jeito que seja justo para todos os envolvidos, sem presumir nada sobre ninguém. A viagem está sendo linda. Roma é exatamente como eu sempre imaginei. Passei mais 8 dias na Itália. Roma, depois Florença, depois uma parada rápida em Veneza antes de voltar. Sozinha, mas nunca solitária, fazendo amizades temporárias com outros viajantes em hostels e pequenos hotéis, comendo em restaurantes escolhidos por mim mesma, pagando apenas pela minha própria refeição, sem ninguém para dividir conta nenhuma além de mim. Foi a viagem mais libertadora da minha vida adulta. Visitei a Capela Sistina e fiquei imóvel por quase 1 hora, olhando para o teto, sentindo o peso emocional daquela obra que eu tinha ensinado em fotos de livro didático durante décadas. Finalmente, vista com os próprios olhos, andei pelos canais de Veneza ao entardecer, sozinha, com uma taça de vinho numa mesinha de café, sentindo uma paz profunda que eu não conseguia lembrar de ter sentido nos últimos anos da minha vida em casa. Em nenhum momento daquela viagem, eu senti falta de estar pagando o almoço de 14 pessoas no Rio de Janeiro. 1 ano depois, no Dia das Mães seguinte, a família organizou um novo almoço, dessa vez num restaurante mais simples, escolhido em conjunto, com uma planilha de divisão de custos compartilhada antecipadamente pelo WhatsApp, especificando exatamente quanto cada núcleo familiar pagaria. Eu fui convidada, dessa vez com semanas de antecedência, e perguntada diretamente, pela primeira vez em 7 anos, qual restaurante eu preferiria, entre 3 opções que o Rafael tinha pesquisado, especialmente pensando nos meus gostos. Escolhi um lugar simples de comida brasileira, longe da extravagância de frutos do mar e vinhos importados que tinham caracterizado os anos anteriores. Curiosamente, foi um dos melhores almoços de Dia das Mães que já tive em toda a vida. Não pelo cardápio, que era simples, nem pelo restaurante, que não tinha vista para o mar, nem decoração sofisticada, mas pela ausência total daquele peso invisível que eu carregava havia 6 anos, todas as vezes que via a bandeja da conta se aproximando da mesa. Comi com tranquilidade, conversei sem calcular mentalmente quanto aquilo tudo ia custar, e ri genuinamente das histórias que meus netos, por afinidade, os filhos pequenos dos tios da Beatriz, que continuavam sendo convidados, mesmo em formato mais reduzido, contavam sobre a escola. O almoço foi mais modesto, mais curto, com apenas 8 pessoas em vez de 14. Os tios e os filhos pequenos tinham sido gentilmente informados de que, daquele ano em diante, a celebração seria mais íntima, reservada ao núcleo familiar mais próximo. Não houve brinde grandioso, nem fotos elaboradas para redes sociais, mas houve, pela primeira vez em 7 anos, um brinde dirigido especificamente a mim, levantado pelo próprio Rafael, com uma frase simples que guardei com mais carinho do que qualquer presente caro que já tinha recebido em qualquer Dia das Mães anterior. A minha mãe, que finalmente aprendeu a colocar a si mesma em primeiro lugar e que nos ensinou, mesmo que da forma mais difícil possível, que amor de verdade nunca deveria ser cobrado em forma de conta de restaurante. Eu sorri, levantei minha taça e bebi um gole de vinho que, dessa vez, ninguém tinha pedido sem perguntar o preço. Em Florença, no 4º dia da viagem, aconteceu um momento pequeno que, de alguma forma, resumiu tudo o que eu estava sentindo naquela jornada inteira. Eu estava almoçando sozinha numa trattoria pequena perto do Ponte Vecchio, comendo uma pasta simples, observando o movimento da rua através da janela, quando uma senhora italiana de idade parecida com a minha, sentada na mesa ao lado, puxou conversa em inglês básico, perguntando se eu estava viajando sozinha. Sim, respondi. Primeira vez na Itália. Sempre sonhei vir, mas nunca consegui antes. E por que agora? Ela perguntou, com curiosidade genuína. Eu pensei por um momento em como resumir a história inteira. Os 6 anos de almoços pagos, a mensagem da Beatriz, a passagem comprada num impulso de coragem tardia. E decidi, em vez disso, dar a versão mais simples e mais verdadeira de todas. Porque eu finalmente decidi que merecia. A senhora sorriu, levantou a taça de vinho num pequeno brinde silencioso, e eu levantei a minha também. E naquele gesto simples, entre 2 estranhas que nunca mais se veriam, eu senti uma validação que nenhuma das mensagens de desculpa da minha família tinha conseguido me dar por completo. Continuei andando por Florença a tarde inteira, sem pressa, sem roteiro fixo, entrando em igrejas antigas
só para sentir o silêncio fresco depois do calor das ruas, comprando um pedaço de couro artesanal numa lojinha pequena perto do mercado central, parando para tomar um expresso de pé, no balcão, como os italianos fazem, sentindo cada minuto daquele dia como algo que me pertencia inteiramente, sem nenhuma obrigação de prestar contas a ninguém sobre como eu estava gastando meu tempo ou meu dinheiro. Foi, talvez, o dia mais livre da minha vida adulta inteira. Voltei ao hotel, já no fim da tarde, cansada das pernas, mas leve por dentro, e escrevi, num pequeno caderno de viagem que tinha comprado, especialmente para aquela jornada, uma frase que resumia tudo o que eu vinha sentindo. Hoje, aprendi que liberdade, na minha idade, não é sobre ter tudo. É sobre finalmente poder escolher. Voltei ao Brasil 10 dias depois, bronzeada, descansada e com uma clareza interna que eu não tinha sentido havia anos. As coisas, entre mim e a família da Beatriz, mudaram depois daquele Dia das Mães. Não da forma dramática de um rompimento total, mas de uma forma mais sutil e, no fundo, mais honesta. Ninguém mais presumiu, em nenhuma ocasião posterior, que eu pagaria automaticamente por qualquer evento familiar. O aniversário de 50 anos do pai da Beatriz, alguns meses depois, foi organizado com uma divisão de custos claramente combinada antecipadamente entre todos os participantes, incluindo eu, que contribuí com uma parte proporcional, calculada com antecedência, sem nenhuma expectativa implícita de que eu cobriria o restante. O Natal seguinte foi celebrado num formato mais simples, na minha própria casa, com cada família trazendo um prato. Sistema de potluck, que para minha surpresa genuína, funcionou bem, e que ninguém jamais tinha sugerido nos anos anteriores, quando a expectativa automática era de que eu organizasse e pagasse tudo sozinha. A Beatriz e eu nunca nos tornamos próximas, no sentido emocional profundo que eu, ingenuamente, tinha esperado conseguir construir através de anos de generosidade financeira. Mas desenvolvemos, depois daquele Dia das Mães, uma relação mais honesta, mais clara, baseada em expectativas explícitas, em vez de presunções silenciosas. O Rafael, meu filho, me disse, numa conversa séria que tivemos meses depois, que aquele episódio tinha sido um divisor de águas para ele também. Que ele tinha percebido, vendo a cena daquela conta sendo dividida desconfortavelmente entre 14 pessoas, o quanto ele mesmo tinha sido conivente, durante anos, com uma dinâmica que explorava a generosidade da própria mãe, sem nunca questionar se era justa. Eu não me arrependo de um único centavo que gastei naqueles primeiros anos de generosidade genuína. Mas também não me arrependo, nem por um segundo, daquela passagem para Roma, comprada num impulso de coragem tardia, que custou muito menos do que os anos de almoços de Dia das Mães somados, e que me devolveu algo que nenhum almoço jamais poderia ter me dado. A sensação clara e inabalável de que minha vida, meus recursos e meu tempo me pertenciam, e que eu tinha todo o direito de escolher, livremente, como gastá-los. Volto, de vez em quando, a pensar em todas as mulheres da minha geração que viveram histórias parecidas, sem nunca terem comprado a própria passagem de saída. Mulheres que pagaram, ano após ano, festas que não escolheram, em restaurantes que não preferiam, sentadas em mesas onde ninguém perguntava o que elas realmente queriam, comer, beber ou celebrar. Mulheres que confundiram, como eu confundi por 6 anos, generosidade contínua com amor, sem perceber que amor de verdade pergunta, negocia e nunca presume. Eu tive sorte de ter uma irmã que nomeou a situação antes que fosse tarde demais, e de ter, dentro de mim, uma reserva de coragem que eu não sabia que existia até precisar usá-la. Nem toda mulher tem essas duas coisas disponíveis no momento certo. Por isso, sempre que posso, conto essa história. Não para me gabar de ter ido para essa Itália, mas para lembrar outras mulheres que ainda é possível, em qualquer idade, comprar a própria passagem de saída de um padrão que nunca foi justo. Hoje, quando alguém me pergunta sobre aquela viagem, eu sempre conto a mesma piada, meio séria, meio brincando. Foi a melhor decisão financeira da minha vida. Uma passagem custou menos do que 2 anos de almoço, e me trouxe um retorno emocional que nenhum investimento jamais conseguiria igualar. As pessoas riem, mas eu sei, no fundo, que não é exatamente uma piada. É a verdade mais honesta que aprendi, depois de 66 anos de vida. Às vezes, o melhor presente que podemos dar a nós mesmos não cabe em nenhuma mesa de restaurante, e o preço de comprá-lo é, invariavelmente,
muito menor do que o preço de continuar adiando. E talvez essa seja, no fim das contas, a lição mais simples e mais difícil de toda essa história. Que o amor de uma mãe não precisa, nunca precisou, ser medido em número de pessoas sentadas à mesa, nem em valor de conta paga, nem em quantos restaurantes badalados conseguiu bancar ao longo dos anos. O amor que realmente importa cabe num gesto pequeno, um brinde sincero, uma pergunta genuína sobre o que a outra pessoa deseja, um lugar reservado de coração na mesa, não apenas no orçamento. Não houve grande reconciliação depois daquilo. Não houve abraço lacrimoso pedindo perdão, nem promessa solene de que tudo mudaria para sempre entre mim e a Beatriz. Houve simplesmente um novo equilíbrio, mais distante em alguns aspectos, mais respeitoso em outros, definitivamente mais justo do que o padrão antigo que tinha vigorado durante 6 anos sem nunca ser questionado. E sempre que alguém me pergunta, hoje, qual foi a melhor decisão que tomei na minha vida depois da morte do Sebastião, eu respondo sem hesitar: comprar aquela passagem para a Itália, no momento exato em que percebi que ninguém mais ia perguntar o que eu queria fazer no meu próprio Dia das Mães. Então, eu decidi perguntar a mim mesma, e a resposta, vinda de dentro, foi mais clara do que qualquer mensagem de grupo de família jamais conseguiria ser. Fim.